O Espírito da Verdade, capítulo 38, a Paixão de Jesus. O Espiritismo não nos abre o caminho da deserção do mundo. Se é justo evitar os abusos do século, não podemos chegar ao exagero de querer viver fora dele. Usufruamos a vida que Deus nos dá, respirando o ar das demais criaturas, nossas irmãs. Aqui, então, o Espírito Amigo, ele nos fala, começa o texto nos dizendo do que se trata esse texto. Não é sair do mundo, não é abrir mão do mundo, mas se é justo evitar os abusos do século, entrar na loucura, nas ilusões, se perder dentro da materialidade do mundo, não se pode ir a um outro extremo de querer viver completamente fora dele, negando a realidade em que nós estamos inseridos. E continua: para seguir a própria consciência, podemos dispensar a virtude intocável que forja a santidade ilusória. Não precisamos nos fingir de anjos e de puros. Não sejamos sombras vivas, nem transformemos nossos lares em túmulos enfeitados por filigranas de adoração. Nossa fé não é campo fechado à espontaneidade. Encarnados e desencarnados, precisamos ser prudentes, mas isso não significa devamos reprimir expressões sadias e não nos abracemos uns aos outros. A abstinência do mal não impõe restrições ao bem, ou seja, em tudo buscar o equilíbrio. Não precisamos ser, para termos a profissão da nossa fé, o exercício da nossa fé, não precisamos ser sombrios, não precisamos ser frios, não precisamos ser distantes. Podemos ser nós mesmos, podemos ser espontâneos, podemos ser alegres, podemos ser afetivos. Assim como a virtude jactanciosa é defeito quanto qualquer outro, a austeridade afetada é ilusão semelhante às demais. Então, nenhum extremo de uma rigidez, ou de uma santidade produzida que não é real, de comportamentos que, na verdade, mascaram a nossa humanidade, e nem o oposto, que também é a permissividade, o exagero, não é? O se entregar a todas as coisas do mundo. Não façamos da vida particular uma torre de marfim para encastelar os princípios superiores ou estrado de exibição para entronizar o ponto de vista. A convicção espírita não é insensível ou impertinente. Ou seja, não é porque temos, mais uma vez, o nosso ideal espírita que nos tornamos insensíveis ou que passamos a não pertencer mais a esta humanidade. A inflexibilidade no dever não exige frieza de coração. Fujamos ao proselitismo fanatizante, mas nem por isso cultivemos nos outros a aversão pela nossa fé. Então nós não vamos sair pregando e impondo, mas também não vamos para o outro extremo de não querer que os outros nem saibam, nem escutem ou não gostem daquilo que nos faz tanto bem. Se o papel da vítima é sempre o melhor e o mais confortável, nem por isso, a título de representá-lo, podemos forçar a nossa existência, transformando em verdugos, à força, as criaturas que nos rodeiam. Não sejamos policiais do Evangelho, mas candidatemo-nos a servidores cristãos. Tantas pessoas tomam, né, a coisa do dever ao pé da letra, de uma forma concreta, de uma forma preta e branca, e acabam não entendendo o significado mais profundo da proposta espírita, religiosa, espiritualista, que é a desconexão. E no que se tornam policiais, levam os princípios dentro de uma rigidez, dentro de uma crítica, se tornam juízes policiais da vida alheia e acabam com um efeito exatamente contrário, que é de separação ao invés de aproximação. Nem caridade vaidosa, que agrave a aspereza do próximo, nem secura de coração, que este olhe, que roube a
alegria de viver. Quem transpira gelo, dentro em breve caminhará em atmosfera glacial. A crença aferrolhada no orgulho desencadeia desastres tão grandes quanto aqueles criados pelo materialismo. Então, o materialismo causa toda uma série de danos, mas uma crença que nos faz sentir superiores e melhores do que os nossos irmãos também cria uma série de problemas bastante graves. Não sejamos companhias entediantes. Um sorriso de bondade não compromete a ninguém. A criatura se torna tão prolixa, tão policial, tão crítica, tão superior, que ela se torna entediante, alguém que não é prazeroso de se estar do lado. A fé espírita reside no justo meio termo do bem e da virtude. Nem o silêncio perpétuo da meia-morte, que destrói a naturalidade, nem a fala medrosa da inibição a beirar o ridículo. Nem olhos baixos de santidade artificiosa, nem anseio inexperiente de se impor a todo preço. Nem cumplicidade no erro, nem forma de vício, nem convivência com o mal na forma de aparente elevação. Fé espírita é libertação espiritual. Não ensina reserva calculada, que anula a comunicabilidade, constrangendo os outros, nem recomenda rigidez de hábitos que esteriliza a vida simples. Nem tristeza sistemática, nem entusiasmo pueril. Tantas vezes, talvez você esteja aí pensando em alguém que se encaixe nesses conceitos que a gente está aqui lendo, mas muitas vezes esse alguém somos nós. Somos nós na nossa rigidez, na nossa frieza. A gente perde a nossa espontaneidade e fica encarcerado pelos princípios, desconectando com o humano, tanto em nós quanto fora de nós. A religião, ela não pode ser uma muralha entre nós e o nosso próximo. Ela deve ser sempre ponte, ela deve ser sempre caminho que nos leve ao outro, dentro dessas bases de equilíbrio. Podemos e devemos sempre buscar estar com o outro, sem necessariamente permitirmos que o outro adentre o nosso psiquismo, a nossa casa, o nosso modo de viver e desorganize o nosso ser. Mas é possível, com uma posição de carinho, de afetividade, sempre nos aproximarmos ao mesmo tempo em que vigiamos e que estabelecemos limites saudáveis para a nossa vida de relações, para o nosso estar no mundo, que garanta também a nossa paz de espírito. E ele vai terminar aqui com os 2 parágrafos finais dizendo: abstenhamo-nos da falsa ideia religiosa suscetível de repetir os desvios de existências anteriores nas quais vivemos em misticismo acabrunhante. Desfaçamos os tabus da superioridade mentirosa na certeza de que existe igualmente o orgulho de parecer humilde. O Espiritismo nos oferece a verdadeira confiança raciocinada e renovadora. Eis porque o espírita não está condenado à atividade inexpressiva ou vegetante. Caridade é dinamismo do amor. Evangelho é alegria. Não é sistema de restringir as ideias ou tolher as manifestações. É vacinação contra o convencionalismo absorvente. Então, sejamos alegres, sejamos espontâneos, sejamos dóceis, sejamos amáveis, sejamos afáveis, sem necessariamente sucumbir às loucuras do mundo. Busquemos o povo, a verdadeira paixão de Jesus, convivendo com ele, sentindo-lhe as dores e servindo sem intenções secundárias, conforme o amai-vos uns aos outros, a senda maior de nossa emancipação. Everton Quadros. Lembre-se que o título é A Paixão de Jesus. Então, o povo era a paixão de Jesus. E o ser humano deve também ser a nossa paixão. O dia que a religião se tornar um empecilho, um entrave, um obstáculo entre nós e o nosso semelhante, criando frieza ou fazendo que coloquemos máscaras em nós mesmos, ela deixa de servir o seu propósito. Então é preciso vigilância e sempre, sempre na dúvida, optar pelo amor,
e pela doçura.